Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, e hoje nós vamos falar sobre dor, sobre nossas dores. Na verdade, o que a dor tem para nos ensinar? O que a tua dor te ensina? Hoje a gente vai falar mais ou menos sobre essa questão da dor na nossa vida e o significado dessas dores na nossa vida. A professora Lúcia Helena Galvão, da Escola Nova Acrópole, ela costuma dizer em algumas palestras que a vida é pedagógica, né? Quando a gente pensa na vida pedagógica, significaria dizer que ao invés da gente ver a vida como acontecimentos isolados, fatos isolados que acontecem na nossa vida, ou coincidências que acontecem, ou quando a gente vê a vida como destino. Ah, foi Deus que quis assim. Ah, é meu destino. Ah, está predestinado para acontecer tal coisa. Então, ao invés da gente deixar o acaso da vida e a gente começar a enxergar a vida como uma escola, como sendo realmente pedagógica, como a gente passasse a olhar as coisas de forma de que tudo tem uma razão de ser, acontecer, e que existe um aprendizado naquilo, e que aquilo está acontecendo na vida da gente para que a gente tenha um aprendizado. Quando a gente começa a olhar a vida como uma escola mesmo, de forma pedagógica, a gente começa a ter autonomia sobre a nossa vida. Então, em vez da vida me levar, conduzir, não, eu tenho autonomia sobre a minha vida e eu passo a conduzir a minha vida do jeito que eu quero. E por que não? Tá? Então, quando a gente começa a enxergar esses pontos na vida, a gente começa a compreender as pessoas que a gente atrai. A gente começa a compreender que algumas coincidências que acontecem, elas teriam que estar ali, elas teriam que acontecer. E, inclusive, a gente começa a compreender os fatores que desencadearam doenças na gente. Por que eu tenho uma determinada doença? E a gente começa a compreender isso. São questões que a gente passa a que a gente passa a conhecer de forma mais perto da gente. Um exemplo, um chefe que se aproveita muito da minha boa... Por exemplo, eu tenho um chefe que se aproveita muito da minha boa vontade, né? Eu sou uma pessoa que estou ali sempre pronta para ajudar e ele se aproveita muito da minha vontade. Quando eu tomo autonomia sobre a minha vida, eu percebo que não é ele que entra no meu espaço, sou eu que permito. Percebe? Mais ou menos assim, sabe aquele dizer que fala assim, é o direito do outro, o meu direito termina quando começa o direito do outro? Imagina que nós temos uma redoma, que vivemos numa redoma energética, tá? E que cada pessoa tem esse círculo ao seu redor. Só que esses círculos, como é energia, eles se cruzam, né? A gente vai passando pelas pessoas e esses círculos vão se cruzando. Então, o meu círculo, né, termina quando começa o do outro, vamos dizer assim. Mas às vezes eles se entrelaçam. Nesse entrelaçar, entende? Eu permito quem eu quero estar na minha vida. Então, se eu sou uma pessoa onde a minha família se aproveita muito de mim, se no trabalho o meu chefe se aproveita de mim, as pessoas se aproveitam muito de mim, a culpa não é do outro. A culpa não é do meu chefe, a culpa não é, minha família nem compreende que eu sou atarefado e que ficam me pedindo. Não é deles, a culpa é minha, porque eu permito que eles façam isso de mim. Entende? E o mesmo olhar a gente tem que ver as nossas dores. Entendeu? Começa a perceber a sua dor como algo que é seu, que a culpa não é do outro, a culpa não é doença, sou eu que estou construindo essa doença. Por exemplo, quando eu sinto uma dor, e aí eu vou levar para a dor física, vamos começar a analisar a dor física. Quando eu sinto uma dor física, acende um sinal vermelho. Existe algo que a natureza do teu corpo está tentando te falar que você não está conseguindo compreender, que você não está fazendo a leitura adequada. Então, sentir uma dor, acenda uma luz vermelha. Só que, o que é mais fácil para a gente fazer? Deixa eu ir no médico. Então, pior, auto se medicar. Fulano, eu acho que eu estou com enxaqueca, eu já tenho uns 3 meses essa dor de cabeça que não passa. Qual remédio tu usa mesmo? Aí vai lá, você usa um remédio. Aí melhorou, aí você vai. Daqui a pouco o remédio não funciona mais. Acho que vou ter que ir no médico, os remédios não funcionam mais.
Você vai no médico, qual o sintoma? Isso, isso, isso. Você tem enxaqueca. E vai te prescreve um remédio. Então, é muito mais fácil me medicar do que eu me conhecer. Sabe? É perguntar, gente. É pergunta de terapeuta, tá? É você se perguntar. O que acontece que faz eu desencadear a dor de cabeça? Qual é o fator que acontece na minha vida naquele momento que começa a desenvolver a dor, né? Seja qual for. Eu estou dando exemplo da dor de cabeça. Onde eu estava, o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo na minha vida quando essa dor de cabeça começou e voltar no passado. É difícil fazer isso, é complicado. Às vezes a gente não quer nem lembrar, a gente não quer nem pensar. E não está tudo bem. Eu ia dizer que está tudo bem, não está tudo bem, sabe? Segundo a Cristina Caro, por exemplo, pessoas que têm dor de cabeça, Cristina Caro, ela tem vários livros que ela fala sobre a linguagem do corpo, os livros dela. E aí, por exemplo, problema de dor de cabeça, como eu comecei falando dor de cabeça. Para Cristina Caro, a dor de cabeça, ela se dá em pessoas, eu até anotei para não confundir com enxaqueca, são pessoas que sofrem muita contrariedade. Qualquer contrariedade, talvez, mas mais voltada sobre pessoas autoritárias. Pessoas perto de você que são muito autoritárias. E aí você sofre com isso, você pode estar desencadeando dor de cabeça por conta disso. Um outro fator é a enxaqueca. Segundo a Cristina Caro, a enxaqueca ela é acometida em pessoas que têm um orgulho forte. Olha lá, não é que são pessoas orgulhosas, mas são pessoas que têm um orgulho forte. E a enxaqueca, ela vem como defesa para que essas pessoas se escondam de pessoas também autoritárias. Sabe? Meio que, fala comigo agora não que eu tô com enxaqueca. E aí aquela pessoa vai e já não te trata com tanta autoridade. Então, dor de cabeça, segundo a Cristina Caro, está relacionada a essas questões. Por exemplo, dor na coluna, que é uma dor também muito comum, né? Ai, que dor na coluna. Dor na coluna está muito referente a pessoas que assumem responsabilidades de todos ao seu redor. Né? Aquela pessoa que é boazinha no trabalho e ajuda todo mundo, tá ali cheia de tarefa, mas a fulano chamou, ela vai e ajuda, outro vai e ajuda. Chega no final do dia, ela não conseguiu concluir a tarefa dela e tem que correr para concluir a tarefa dela. Chega em casa, não tem janta pronta, não tem nada, ela vai ter que fazer para correr atrás. Então é aquela pessoa que tem medo de tomar certas decisões, são pessoas que têm medo de tomar decisões para não magoar o outro, para não julgar o outro. Normalmente pessoas que têm medo de dizer não. Então elas começam a acarretar, a trazer toda a carga para você, toda a responsabilidade, e aí você tem dor nas costas. Um outro fator é que a coluna vertebral, ela é o suporte do corpo, né? Ela é o suporte dos ossos. Ela é responsável por toda a nossa mobilidade, né? Pelo nosso aparelho locomotor. Então ela está muito ligada a essa estrutura, e principalmente a estrutura familiar. Tá? Também. Então, por exemplo, crianças, a Cristina Caro, ela fala no livro que crianças que nascem com problema de coluna, você precisa ter um olhar para a ancestralidade dessa criança. Quem eram os bisavós, tataravós e assim por diante dessa criança? Como eles eram? Eram pessoas que brigavam? Como era a família lá atrás? Tinha muita briga, muita confusão, era desestruturada? Então a criança já nasce com esse problema, entende? Então pessoas com problema de coluna, elas estão muito ligadas à estrutura emocional dessa pessoa. Como é que está a estrutura familiar dessa pessoa? Sabe? Ela carrega essa família nas costas. Como é essa estrutura? E ela passa a ter dor. Então, quando eu conheço que minha dor vem desse processo, por exemplo, eu me reconheço que meu chefe se aproveita de mim e eu tenho muita dor nas costas, percebe? Eu posso ligar essa relação. Mas a culpa é do meu chefe porque eu tenho dor nas costas? Não. A culpa é minha porque sou eu que abraço essa carga. Porque sou eu que tomo para mim essa carga. Sou eu que tomo a carga da minha família. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver? Um terapeuta ajuda muito, tá? A gente vai lá, trata, consegue chegar nesse ponto e tratar esses pontos. Inclusive chegar na hereditariedade da família. Mas existem formas de tratamento, sim, que não precisa só ser medicamentoso. A partir do momento que você tem consciência do que acontece com você, o tratamento já começa a acontecer. Porque tudo está no nosso inconsciente. Quando a gente traz para a consciência, aí fica mais fácil lidar com as situações. Porque você começa
tá? A dizer não. Você começa a pedir calma, ou você muda de trabalho, ou você muda de setor, ou você de repente chega para sua família, abre uma reunião e abre o jogo, olha, está acontecendo isso, eu não quero mais isso para mim. Percebe? Você tem ferramentas para lidar com sua vida. Pessoas com dor de estômago, também achei interessante porque é uma dor muito comum. Pessoas com dor de estômago, por exemplo, vou puxar gastrite, porque estômago, né, tem muitas nuances para você observar. Mas a gastrite, por exemplo, é sinal de incerteza na vida, que você carrega há muito tempo. Por exemplo, aquela pessoa que quer mudar de trabalho, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, poxa, você está ali fazendo o que você não gosta, mas você queria fazer outra coisa. Poxa, eu gosto de cozinhar e estou aqui administrando empresa, mas o dinheiro é bom, eu tenho que sustentar minha família, eu não sei se gastronomia vai me dar dinheiro, então eu fico aqui a vida. E eu arrasto aquela dúvida que aquilo me consome, sabe? Eu arrasto aquela incerteza ao longo do tempo e aquilo gera uma gastrite e eu nem percebo. E aí o que é que eu faço? Ah, faz regime, não pode comer tal remédio que dá gastrite. Aí você começa a amaldiçoar os remédios, começa a amaldiçoar os alimentos. Ah, não posso comer tal coisa, eu não posso comer tal coisa. E você começa, quando no fundo não é o remédio. No fundo é uma situação, é um sentimento que você está levando. Que no dia que você toma a iniciativa da sua vida e que você acaba com essa incerteza e muda e está fazendo o que você gosta, cara, eu não tenho mais gastrite, sabe? Você se cura. O corpo da gente o tempo todo, o corpo, chega puxei, né, para falar, o tempo todo ele está dando sinais. Só que a gente não para escutar, a gente não para ver, a gente não para porque dá trabalho. É mais fácil se medicar, é mais fácil pegar um remédio e tomar. Ou é mais fácil culpar Deus, foi Deus que quis assim, essa doença foi Deus que me deu como castigo. Sabe, é mais fácil do que você parar e compreender, peraí, o que essa dor está querendo me dizer? Né? E aí Bruce Lipton, num livro muito interessante que fala sobre a biologia da crença, o poder da consciência sobre a matéria e os milagres. Bruce Lipton é um médico, pesquisador, e ele compila várias pesquisas dele em torno da biologia, né, do corpo da gente, e claro, a biologia voltada para as crenças, né, em um livro bem interessante. E aí tem um capítulo desse livro, um capítulo não, na verdade é só um parágrafo desse livro que eu gostaria de trazer aqui, porque elucida bem o que eu estou falando. Pense nisso. Temos a capacidade de avaliar conscientemente nossas respostas aos estímulos do ambiente e de modificar determinadas reações arraigadas em nosso sistema a qualquer momento, bastando para isso manipular a poderosa mente subconsciente. O mais importante é termos consciência de que nossos genes ou os nossos comportamentos autodestrutivos não são algo definitivo e imutável, que estamos presos. O que ele quer dizer isso? A qualquer momento nós podemos mudar uma situação de dor na vida da gente, por exemplo. E que os nossos genes não é obrigatoriamente necessário de que eu desenvolva uma determinada doença quando eu tenho ela no meu genes. O que é que ele quer dizer com isso? A minha mãe teve câncer. Eu vou ter câncer? Não necessariamente. Ou simplesmente não. Eu posso trazer a genética da minha mãe, mas eu só vou desenvolver o câncer mediante fatores externos interferirem na minha saúde para que esse câncer aflore. Mas pelo simples fato de eu ter o gene, eu não desenvolvo o câncer. Entende? Então ele já está derrubando por terra muitas classificações que diziam que a hereditariedade é forte, fala mais alto. Não necessariamente. Minha mãe tem hipertensão. Eu, Lucília, vou ter hipertensão? Eu determino que não. Mas porventura, se vier a acontecer, a probabilidade é 0,0001%. Por quê? Segundo Bruce Lipton, eu posso trazer o gene da minha mãe de hipertensão. Só que, o que é que eu preciso fazer para que eu não desenvolva hipertensão? Fugir dos fatores de risco. Né? Quais são os fatores de risco? Os fatores externos que contribuem para que eu desenvolva a hipertensão. Bebida, cigarro, obesidade, sedentarismo,
comida muito condimentada, muita gordura saturada. Eu, Lucília, aos 41 anos, estou livre desses 5 fatores. Eu faço atividade física, eu não fumo, eu não bebo, eu não como gordura, né? Salvo lá quando está na rua, assim, aquelas comidas, frituras, etc e tal, muito raro. Procuro ter uma alimentação cada vez mais saudável, procuro ter, né, assim, o mais saudável possível. Então, os fatores, como é que se diz? Se eu fujo, não, se eu estou livre dos fatores externos que vão influenciar na minha saúde e doença, eu não vou desenvolver a doença. Eu vou desenvolver o quê? Saúde. Entende o que ele quer dizer? Que nós não estamos presos ao determinismo, muito menos da genética. Quanto mais dos nossos, eu acho interessante ele falar dos nossos comportamentos autodestrutivos. E que a qualquer momento a gente muda uma situação da vida da gente. Se eu tenho uma dor, a qualquer momento eu posso parar de sentir ela. Basta eu compreender de onde ela vem, trabalhar e dar um basta nisso. É simples assim. A gente não precisa estar se enchendo de medicamento. Entende? A gente precisa sair desse perfil mercadológico, vou falar até da usina de medicamento que é o mundo. Os médicos cada vez mais se tornam setorialistas, né? Cada órgão um médico para tratar. Né? Cada órgão um remédio. E os fatores colaterais desses remédios, que a gente nem se preocupa. Entende? Está na hora de começar a se preocupar. Eu estou tomando, exemplo, tá? Eu tomo tal medicação, quando eu leio lá, metade da bula é só reação, fugiu a palavra, reação oposta à medicação. Aí eu me curei daquele problema que eu estava tendo. Daqui a 5 anos, me aparece um outro problema. Gente, isso veio de onde? Olha lá aquela medicação que eu tomei, ficou registrado. Entende? E ninguém se atenta a isso. Por quê? Porque não é interessante nem para o mercado, né? E é difícil para mim pensar na minha vida. Não é verdade? Então, por exemplo, eu vou trazer mais um exemplo que eu acho interessante. Eu, Lucília, quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu cheguei a pesar 92 quilos, tá? 92 quilos eu pesei na minha gestação. Depois que eu tive, né, meu bebê, com 1 mês eu já tinha reduzido metade disso, né? Então, graças a Deus. Mas é só um exemplo. Suponhamos que eu tenha parido, meu filho saiu e lá se foram com ele 10 quilos, tá? Só que ao longo, né, eu continuei comendo. Eu preciso me alimentar porque eu estou amamentando e continuo comendo e não me preocupo com isso, né? Comendo e sentada, comendo e sentada. Passam-se 5 anos, 6 anos, eu estou desesperada porque eu estou perto de 100 quilos e eu não sei o que está acontecendo. O que é fácil para mim? Tomar remédio. Tem um remedinho ali que disseram que é bom, eu vou tomar. Eu vou tomar remédio. Mas eu não tenho um saco para ir para academia e eu não consigo parar a boca. Mas o remédio ajuda. E aí eu dando tomar remédio. Entende o que é mais fácil na vida da gente? Não é mais fácil eu parar e pensar, peraí, o que foi que me levou? Aí eu começo a culpar a gravidez. Não, foi a gravidez do meu filho. Desde a gravidez eu não consegui mais perder peso. Por quê? Porque eu me prendi ao meu comportamento autodestrutivo. Eu me prendi a esse comportamento. Isso é meu. A culpa não foi da gestação. O que é que eu estava passando que eu engordei na gestação? Tá, já sei. E por que eu não consegui emagrecer? Porque eu não quero. É sério, gente, é sério. É porque eu não quero. Porque se realmente eu quisesse, e aí você começa a avaliar, e tem que avaliar um monte de fator. Porque normalmente uma pessoa que é obesa, que está ali cheio de problema e não consegue perder peso, tem um fator muito, que segundo até Cristina Caro, a gente pode estar analisando isso também, que é a questão autoestima. Como é que está a autoestima dessa pessoa? Como é que está o amor próprio dessa pessoa? Entende onde a gente tem que buscar o fator das nossas dores? O que eu estou sentindo para essa dor? Vou trazer um outro exemplo que é muito importante. Luto. A perda de uma pessoa. Eu passo um ano... Aconteceu um fato interessante aqui no jardim, na quarta-feira. Eu vim trabalhar e aí tinha uma senhora novata, né? E a gente foi conhecer essa senhora.
E ela estava plantando umas plantinhas que ela tinha trazido bem pequenininhas, tal, ali. E aí ela veio falar com a gente. A primeira coisa que ela falou: hoje faz 3 anos que meu marido faleceu e eu vim plantar essas plantinhas aqui pensando nele. E ela começou a chorar. Então, o que leva uma pessoa a carregar um luto por 3 anos? Há 3 anos carrega o luto. Gente, a dor da perda de alguém é uma dor que pode te levar, vamos dizer assim, claro, só sabe quem sente. Mas vamos supor que ele leva lá no fundo do poço, né? Você chega àquela dor aí dilacerante e você está ali no fundo do poço. Quando você desce para esse poço, você descobre que não é só a perda da pessoa. Você começa a chorar tristeza, ressentimento, mágoa, rancor. Tem um monte de coisa guardada que você nem sabia. Outra que você ainda não sabe. E você chora a morte daquela pessoa. Entende? Será que realmente 3 anos depois, realmente você chora a falta daquela pessoa? Ou você chora alguns rancores que você juntou ao longo da vida? Ou você chora uma vida frustrante que você teve porque você dependia demais daquela pessoa? Sabe, tua vida era frustrante, você dependia daquela pessoa para tudo. Você não era uma pessoa que você tinha altivez. Então você chora a perda da pessoa ou você chora a sua incapacidade perante a vida depois da ausência daquela pessoa? Percebe que tem muita coisa para você pesquisar? Uma pessoa que sofre um luto, por exemplo, uma mãe sofre o luto da perda de um filho. E vou até agravar a situação, um filho que se suicidou, por exemplo. Chega um determinado ponto da vida dela, né, tem aquela dor e tudo, mas chega um ponto, passa-se o tempo, passa-se os anos. Será que você chora realmente a dor da perda? Ou você chora, de repente, algum fato que você deixou de fazer? Por que eu não amei mais meu filho? Por que eu não abracei mais meu filho? Por que eu não me comuniquei mais? Por que eu não estava mais presente? Olha quantas coisas deve passar na cabeça de uma mãe. Mas não, eu me escondo atrás de um luto, eu me vitimizo atrás de um luto, porque assim é mais fácil para a vida, sabe? As pessoas olhar para mim com pena, é mais fácil para mim. Ou eu volto para dentro de mim para ver o que realmente está acontecendo comigo, ou eu vou viver a vida achando que eu estou chorando um luto, que no fundo tem muita coisa ali dentro que eu poderia estar curando. Gente, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Conheça as tuas dores e se liberte. Saia do espaço de vítima, de coitadinho. Tenha coragem para se olhar. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida, sobre tudo que te acontece. Toma para ti, peraí que isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Me dá aqui, porque agora eu vou enfrentar tudo isso. Porque agora eu vou compreender. Por que é que eu atraio pessoas que se aproveitam de mim? Por que é que eu vivo dizendo que eu tenho um dedo podre para homem, eu só atraio homens que me traem? Não é ele que me trai, não é ele que se aproveita de mim, sou eu que permito que isso aconteça. O que é que eu tenho que aprender? E aí é onde é a hora que eu convido vocês para, no momento de oração, chegar e falar assim: Senhor, o que é que eu tenho que aprender com isso? Eu não quero mais isso para a minha vida. Então, me ajuda a enxergar, porque eu não estou vendo. Está na minha cara, já é o 4º marido que eu tenho que me trai. Eu não quero mais isso para a minha vida. Minha família toda se aproveita de mim, eu não quero mais isso para a minha vida. O que é que eu tenho que aprender com isso? Será que é ter mais força? A ter mais autonomia sobre a vida? Será que é ter mais determinação? Ter mais coragem? Se amar mais? Ter mais amor próprio? O que será que a gente tem que aprender? Entende? E outra, quando a gente aprende, tudo muda. Tudo ao nosso redor muda. Se eu quero mudar a minha vida, eu preciso começar por dentro. Eu preciso fazer a faxina interna. Eu preciso me mudar.
Eu preciso mudar o meu comportamento diante da vida, ou a vida não muda. Se eu entro no espaço de vítima, de coitadinha, eu vou morrer vítima, coitadinha. Mas se eu entro no espaço de corajosa, de dona da minha verdade, da minha vida, autônoma do que tudo da minha vida, aí a vida começa a mudar. Começa a chegar situações, pessoas que vão te ajudar a isso. Ou o contrário. Entende? Então, o problema não é o outro. O problema são os peões do meu tabuleiro de xadrez que eu estou movendo errado. O problema não é a jogada do meu adversário. O problema está na minha condução dos meus pinos, né? Do xadrez. Time de futebol, por exemplo, pode ter os melhores jogadores do mundo, mas se o técnico não for bom, o time não ganha, não vence. É fato. A mesma coisa é a nossa vida. Entende? Eu posso ter a melhor, como é que eu posso falar? Eu posso ter a melhor perspectiva de vida. Sabe? Eu posso ter tudo na vida. Mas se eu não consigo essa limpeza, essa mudança, se eu não tomo as rédeas da administração da minha vida, eu não consigo ir para frente, eu não consigo mudar, eu não consigo chegar onde eu quero. E aí eu fico sempre nesse espaço de vítima, aqui parada no tempo, olhando meus objetivos, meus sonhos cada vez mais longe. Porque está doendo. Hoje eu não aguento. Ai, está doendo demais. Hoje eu não aguento fazer nada, estou com muita dor. Passa 2 dias, nossa, essa dor de novo. Eu não aguento, eu estou com muita dor. Cara, de onde vem essa dor? O que é que você precisa compreender de uma vez por todas, aprender com essa dor? Aprende. Entende? Sejam dores físicas ou emocionais. Tudo tem uma causa de ser, estar e acontecer. Então, se tu sofre por qualquer dor, mesmo pequenininha que seja, busca em compreender, sabe? Trata, dê atenção especial. É a tua natureza, é o teu corpo te dizendo, cara, acorda aí, ó. Coitado, por exemplo, físico, pessoas que sofrem do fígado, coitado do nosso fígado. É o órgão que mais processa nossas emoções, tadinho. Tá tudo no fígado. Quem tem problema de fígado, busca aí tuas emoções. Identifica quais são as tuas emoções, controla. Porque o fígado está gritando. Entende como é? E para finalizar, eu vou trazer um trecho bíblico de Tiago. Tiago 1, cadê eu anotei? Do 8, Tiago 1, versículos 5 ao 8. Fala o seguinte: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e ser-lhe-á dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação. Porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante. Me perdi aqui. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Quantas vezes na vida da gente a gente age de inconstância? Sabe? Vem um problema na vida e você se comporta como essa onda do mar. O vento vem, ela forma e o vento joga ela para onde ela quer. Isso é inconstância. Quantas coisas na vida da gente a gente trata com inconstância? Sabe? Deixa a vida levar, deixa o vento bater, deixa a brisa bater e eu vejo o que é que eu faço amanhã. Entende? Se você quer tomar conta da tua vida, compreender as tuas dores ou compreender a tua vida, pede sabedoria a Deus. É um ponto principal.
Sim, eu estou no quarto casamento. Ah, eu falei, não foi? Eu estou no quarto casamento, eu não quero mais isso. Me ensina a compreender, me dá sabedoria para compreender por que isso se repete na minha vida. Senhor, 3 anos de enxaqueca, eu não estou aguentando mais isso. Me ajuda a compreender o que está acontecendo. É mais ou menos por aí. E aí você se abre realmente para compreender o que é que aquilo está acontecendo. Se permita compreender. Só que aí o que acontece? Aí eu vou peço a Deus sabedoria. Quando amanhã eu sou cometida com uma dor, né? Só que eu não tenho a constância de continuar. Não, essa dor não. Agora não dor, peraí. Eu tenho outras coisas para fazer. E aí você vai lá, vai cá, vai lá, para cá, volta para estaca zero. Vai lá, vai cá, como a onda no mar. Sem constância, de forma inconstante. E aí culpa Deus. Ah, foi Deus que quis assim. Foi Deus que me deu. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não existe culpa. Não existe castigo. Nós temos tudo o que temos que ter para o nosso aprendizado. Aprendam a ver a vida como uma escola, de forma pedagógica. Que aí a gente vai aprender a como conduzir a nossa vida como nós queremos. E só assim a gente pode alcançar os nossos objetivos, de forma mais rápida, ao invés de ficar esperando cair do céu. Entende? Bem, eu fico por aqui então, com a palestra de hoje. Tinha mais coisas para falar, a cabeça está aqui, ó, borbulhando. Eu falei, não, peraí, tá bom. Pega uma água, quem puder pegar uma água. Quem está aí pertinho, se tiver uma água perto, já deixa do lado. Eu resumiria essa palestra de hoje em 2 palavras. Constância e autonomia. Autonomia da minha vida. Autonomia quando eu descubro qual a causa, o motivo da minha dor. E constância. Constância a gente precisa para mudar hábito. Um hábito para mudar, ele é complicado, ele é difícil. Mas não é impossível. Tá aqui, ó, Bruce Lipton. Comprovado cientificamente. Não estamos presos aos nossos genes e muito menos aos nossos comportamentos autodestrutivos. Basta querer. Constância e autonomia para a vida. Que assim curamos até doenças. Quantos relatos de pessoas que curam de câncer? Ana Maria Braga, por exemplo, né? Olha a constância dessa mulher. Olha a constância na fé dela. Vocês acham que a fé dela é abalável como o vento nas ondas? Ou ela tem constância quando ela pede a Deus? Ela tem autonomia na vida dela, ela tem autonomia sobre o câncer. Ela tem autonomia sobre a saúde dela. Pode vir quantos vier. Eu dou conta de todos. Para mim é isso, assim, a leitura que eu faço dela. Por quê? Aprendizado. Alguma coisa ainda tem que ela precisa aprender que ela ainda não está aprendendo. E aquilo se repete, os padrões se repetem. Quando a gente aprende aquilo não se repete mais. Só que a gente só aprende se a gente abrir os olhos e olhar para dentro. Tá bom? Então convido vocês agora para a gente fazer uma meditação, fazer uma prece, aproveitar esse tema da palestra sobre dor, o que é que a dor tem para nos ensinar. E vamos pedir um pouquinho de sabedoria para Deus nos abençoar. Vamos comigo? Quem entrou agora, pega a palestra do início que foi linda, foi muito bonita. Olha eu já vendendo meu peixe. E para quem me assiste, eu tenho um canal no YouTube, tá? Pode ir lá no link da bio e acessar o YouTube. Tá todas as palestras lá no YouTube, você pode ver com speed mais acelerado, né? Você consegue visualizar de uma forma mais rápida as palestras para quem gosta desse formato, claro, né? Vamos tentar relaxar. Olha que lugar lindo. Hoje eu vim pro Garden. Relaxa as pernas, relaxa os braços, relaxa o corpo. Sente lá seus dedos dos pés, os dedos das mãos. Vamos fazer 3 respirações conscientes.
Inspira, segura, conta até 4. Solta pela boca. Inspira, conta até 4. Solta. Inspira, conta até 4. Solta. Imagina nesse momento que do alto da tua cabeça, aqui do céu, pode colocar do céu, desce uma luz dourada que te banha nesse momento. Sente todo o teu corpo se banhando por uma luz dourada. Sabe aquelas luzes, tem uma foto de Jesus Cristo com as luzes que saem de suas mãos? Eu gosto muito desse exemplo. Então imagina que Jesus Cristo está derramando essa luz sobre você e você está vendo essa luz dourada te banhando completamente. E nesse momento, é como se Jesus Cristo estivesse te olhando. Expõe tua dor nesse momento. O que é que mais te dói? É uma dor física? Fala sobre essa dor física nesse momento. É uma dor emocional? Fala sobre essa dor emocional. E nesse momento, vamos pedir sabedoria divina. Senhor, dai-nos a sabedoria para conhecer as nossas dificuldades, conhecer os nossos limites. Dai-nos sabedoria para que aprendamos a falar, a nos comunicar de forma melhor com as pessoas que nos agridem. Que possamos compreender qual o limite das nossas dores, bem como onde elas começam e onde elas terminam. Que possamos ter o controle, que possamos ter autonomia sobre a nossa vida. Coloca, Senhor, holofortes no nosso caminho, porque essas coisas são complicadas para enxergar com os olhos físicos. Nos ensina, Senhor, a se aproximar cada vez mais da saúde, do sublime, da nossa verdade, do que é correto, do que é bom, sereno, sublime, do que é feliz. Mostra, Senhor, qual o caminho que nós temos que seguir nesse momento. E vamos pedir a Deus nesse momento que coloque as vossas bênçãos sobre essa dor, que apazigue o tamanho dessa dor, para que possamos enxergar o que temos que aprender com ela. Senhor, eu te peço que visite agora o coração de cada pessoa que me acompanha e que expõe a tua dor. Que cada pessoa, ao acordar desse momento contigo, venha na mente uma ideia clara para resolver essa dor que ela está sentindo. Que venha na mente a compreensão dessa dor. Eu te peço, Senhor, em nome de todos, nesse momento, uma palavra, uma frase, um acontecimento, uma pessoa, um livro, uma música. Te peço comunicação, Senhor, com todas as pessoas aqui presentes. Comunicação. Para que possamos compreender o poder das sincronicidades da nossa vida. E obrigado, Senhor. De antemão, eu já te agradeço e convido todos a agradecer. Agradecer porque o Senhor nunca falha conosco, nunca nos deixa na mão, nunca nos abandona, está sempre pronto
para nos auxiliar, nos ajudar. Então, muito obrigado. Gratidão, Senhor, pelo dia de hoje, gratidão pelos dias e gratidão pelas nossas dificuldades e pelas nossas dores, porque elas nos ensinam a caminhar. Então, gratidão, que sejamos gratos. Porque a partir do momento que a gente é grato, a gente sai do espaço de vítima e viver na gratidão, na plenitude da gratidão, é viver em bênçãos, é viver em conexão com Deus. Então, para que essa conexão seja estabilizada, seja construída, aliás, que seja estabilizada agora, eu convido todos para a gente rezar um Pai Nosso, enquanto Deus vai fazendo a limpeza, os ajustes necessários em nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Que assim seja. Assim é. Gratidão, Senhor. Gratidão por mais um dia, gratidão a vocês que me assistiram. Quem pegou água pode beber água. Fiquem com essa energia linda, com essa energia gostosa. Hoje também eu rendo graças e eu peço bênçãos para todos que me assistem, também a Nossa Senhora. Hoje a Igreja Católica comemora o dia da coroação de Nossa Senhora. Então é um dia de festa para a Igreja Católica e certamente Nossa Senhora fica muito gratificada com os olhares para ela, com as orações que hoje todos, alguns, né, estão voltando para ela. Abençoe-nos. É assim, gente? Desculpa. Nos abençoe. Nossa Mãe, Maria Santíssima, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado a todos. Fiquem todos com a paz do Cristo. Tenham um excelente fim de semana. Gratidão.